Resumão da rodada do Campeonato Brasileiro e olha só, rapaz, eu sempre boto aqui atrás as camisas do próximo jogo. O próximo jogo é Fluminense e Borussia Dortmund da Alemanha. É muita maluquice. Mas antes, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o clima é o melhor possível pra gente falar de Borussia Dortmund e etc. Tá? O cenário é esse. É o melhor clima possível. O Fluminense joga... Aliás, o Fluminense jogou nesse domingo, ganhou e se deu bem na tabela do Campeonato Brasileiro. E você pode se dar bem também se inscrevendo aqui no Raiz Tricolor, tá? Vem aqui embaixo, se inscreve, dá aquela moral aqui pra quem produz conteúdo direto sobre o Fluminense. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha ali na tabela do Brasileirão. A rodada anterior ficou faltando um jogo. Botafogo e Ceará vai ser realizado nessa quarta. Então Botafogo e Ceará tem um jogo a menos, beleza? Nessa rodada, o Bahia ganhou com 2 gols do William José. E aí veio um monte de gente no sábado, cara. Porque o William José fez 2 gols contra o São Paulo, um deles de pênalti, o Luciano diminuiu pro São Paulo, foi 2-1, o Rogério Ceni ganhou o São Paulo pela primeira vez, inclusive. Amenizou a questão da eliminação do Bahia na Libertadores. E aí veio um monte de gente falando isso aí, ó, o Fluminense foi buscar o Everaldo, o Bahia trouxe o William José a custo zero. E assim, é inacreditável que em 2025 eu ainda precise ler jogador a custo zero. Gente, jogador não tá a custo zero. Se o jogador é ruim, ninguém quer, né? Aí é custo zero. Jogador ruim a custo zero tem. Se o jogador é bom, ele não vem a custo zero. Porque se o time do Bahia não pagou nada ao outro clube pelo William José, pagou ao próprio William José. Uma coisa chamada luvas. Então, salário alto. Então, assim, não dá pra você ficar comparando alho com bugalho. O Bahia ganhou 2-1, como eu falei, se recuperou ali da questão da queda pra Sul-Americana. Tá com uma boa campanha dentro do Brasileirão. Eu diria que é, sim, um time que pode encher o saco do Fluminense nessa conquista de... Vou estabelecer ainda como vaga na Libertadores, tá? Ninguém aqui vai falar de título ainda. E o outro que também um monte de gente falou foi o Isidro Pita, que me deixou muito alegre o meu sábado, fazendo um gol e participando de outro na vitória por 2-0 contra o Vasco. E aí aqui 2 detalhes. Primeiro, o Isidro Pita custou quase 40 milhões de reais ao Red Bull Bragantino. Então, comparação aí não faz sentido. Ele é melhor, todo mundo sabe que ele é melhor, tanto que ele custava 40 milhões e o Everaldo veio de graça, entre aspas, né? E segundo é que o Diniz, no Vasco, já tem o mesmo número de derrotas que o Renato Gaúcho pelo Fluminense. É isso, em 5 jogos ele tem o mesmo número de... Em 6 jogos, na verdade, ele tem o mesmo número de derrotas. Não é isso? Exatamente, 6 jogos. 3 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Esse é o Vasco, venceu o Melgar e o Fortaleza, que tá o seu bato, todo mundo bate, né? O Fortaleza tá no Z4 já. O Vasco não entrou no Z4, mas tá muito perto, tá empatado em pontos por lá. Não entrou no Z4 especificamente porque tem uma vitória a mais, empatou muito pouco, mas já tem 7 derrotas no Campeonato Brasileiro. No domingo de manhã, o Mirassol ganhou por 1-0 do Sport, e aí aqui a gente destaca o Sport com 3 pontos. É a pior campanha da história dos pontos corridos. Eu vou mostrar uma imagem aqui depois que era para ter um contexto, mas vai acabar tendo até um contexto importante agora sobre o Sport mesmo. Deixa eu mostrar aqui, tá? Porque essa imagem aqui, ela era para ser uma imagem de um contexto do Fluminense, né? Afinal de contas, a gente... Olha aí, ó, as diferenças na tabela, ó, 2024 e 2025. Vai assustar o que? O Flamengo estava na liderança nos 2 casos com a mesma campanha, né? 24 pontos. Pô, o Palmeiras tinha 23, agora tem 22. A gente vai ver um Bragantino e Cruzeiro lá em cima, coisa que da outra vez eles não estavam tão lá em cima assim. Assusta o Atlético Paranaense que tá aqui, caiu, beleza. O Fluminense era 5º e ano passado ele tinha 6 pontos. Você olha os times que estavam lá embaixo, o Grêmio tinha 6, esse ano chegou a 15. Até numa campanha bem mais ok. O Corinthians tinha 8 no ano passado, esse ano tá ali com 15 também. Um pouco melhor. Beleza, né? Agora, quando você olha o Fluminense tinha 6 e agora tem 20, é outra história. Só que o que assustou, na verdade, foi que a campanha horrorosa do Fluminense no ano passado tinha 6. O Sport só tem 3. Esse ano, desesperador pro Sport. Sport, assim, se salvar, já vai ser uma salvada... Eu diria que vai ser uma salvada maior que a do Fluminense no ano passado.
porque além de tudo o Sport, né, é um time menor, tem um investimento menor. Perdeu pro Mirassol, que contratou, eu errei nessa análise, tá? Porque o Mirassol contratou o time inteiro do Cuiabá. E o Cuiabá ficou na Série A por 5 anos, pô. Então, enfim, já tem 17 pontos. Óbvio que não vai brigar por Libertadores nem nada disso. Eu acho que isso é sonhar demais, mas poucas chances já, né? Já fez mais, quase a metade aí dos pontos que precisa para não cair. Botafogo ganhou de 1-0 do Santos, continua na parte de cima, né? Poderia ter ficado com 12 pontos na parte de baixo. Gol muito importante lá do Arthur. Mas fica o detalhe, tá? O Santos jogava muito melhor. Tava vendo esse jogo. Jogava muito melhor do que o Botafogo. O John fez pelo menos umas 3 ou 4 defesaças. O Neymar tava jogando bem. E aí, cara, o Neymar que fez uma falta ridícula no primeiro tempo. Ele foi pra fazer a falta e tomar um amarelo mesmo. Tentou fazer um gol de mão. Descarado. E foi expulso. E tem evento, acho que da Kings League por agora. Só isso que eu digo só. O Neymar dentro de campo é um cara que joga muita bola ainda. Mas o Neymar não quer jogar bola, gente. Ele não quer jogar bola. Isso é um estorvo pra ele. Enfim, o Santos tá no Z4, na 18ª colocação com 8 pontos. Outra vitória fora de casa. Uma rodada com metade dos jogos sendo vencido fora de casa. Isso foi surpresa, tá? O Grêmio ganhou o Juventude por 2-0. Esse jogo também foi às 4 da tarde. Juventude, né? Aí começa a doer esse empatezinho aqui, porque foi com a gente, poderia ter sido um resultado melhor lá no Jacone. E o Grêmio em 12º, começa a pontuar um pouco mais com o Mano Menezes. É a mediocridade ali do meio da tabela, puxando um pouquinho pro alto dentro do Brasileirão. No horário um pouquinho antes do jogo do Fluminense, a gente já estava ao vivo no pré-jogo, eu vi aqui na segunda tela o baile que o Flamengo deu no Fortaleza, 5-0. O Vojvoda dessa vez foi pra entrevista para poder falar que, olha... vai ter que ter mudanças e etc. Abre a janela nessa segunda-feira. O 5-0 do Flamengo. O Flamengo tem 24 gols feitos em 11 jogos. A consistência desse Flamengo é muito impressionante. Assim, se às vezes vai mal e vai mesmo, os resultados se mantêm, e quando vai bem, os resultados não larguecem. O Flamengo assume a liderança do Brasileirão. Por quê? E destaca o Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão, tá? 9 gols. Vai se manter? Talvez não. O Caio Jorge, por exemplo, tem um potencial para fazer mais gols ainda. Mas fica só esse destaque aí. E Caio Jorge, a gente fala de Cruzeiro. 2-1 no Palmeiras. Uma vitória que bota para mim um Cruzeiro. E eles, eu acho que podem dizer isso, ainda mais agora que estão eliminados só ficaram na Copa do Brasil, caíram na Sul-Americana já. Estão na briga pelo título, tá? O Cruzeiro acho que fez investimento... Tem um porte ali que dá pra dizer que vai ficar nessa briga pelo título. Vai ficar por muito tempo e tal, não sei, mas dá pra dizer que tá. E vencer o Palmeiras foi uma autoridade forte disso. O Cruzeiro tem o Vitória no Barradão na rodada que Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense não jogam. E o Cruzeiro pode terminar essa fase líder, tá? O Bragantino pega o Bahia, lá em Bragança também é outro que pode ultrapassar o Flamengo. O Bragantino, nessa rodada, como eu falei, venceu o Vasco. E o Palmeiras, segunda derrota seguida, né? No Campeonato Brasileiro. Pegou Flamengo e Cruzeiro, perdeu os confrontos diretos. O Palmeiras vai ter que ser muito consistente para poder, perdendo confrontos diretos, não ganhou o Botafogo também, dentro de casa. Perdendo confrontos diretos, continuar brigando pelo título, né? Corinthians e Vitória foi 0-0. Esse jogo eu tava vendo o Flamengo e Fortaleza, então não vi. Um empate que me pareceu ruim pros dois, né? O Corinthians não venceu em casa e o Vitória continua muito lá embaixo. O Ceará perdeu do Atlético Mineiro, aquela fase gigantescamente boa do Ceará parou agora um pouco, né, com essa derrota. Um golaço de fora da área do Rony. E aí teve gente falando, aí, ó, que não quiseram o Rony. Aí também, o Rony queriam pagar milhões no cara. Pô, vamos lá, gente, calma. O Atlético Mineiro foi bater 17 pontos, vem numa sequência muito boa dentro do Brasileirão Atlético, desde aquela vitória contra a gente. E o Fluminense ganhou por 2-0 do Internacional, né? Crucial essa vitória do Fluminense, porque vai manter o Fluminense no G6 independente da rodada que a gente não joga. Se o Bahia ganhar o Bragantino, o Bahia passa a gente vai ficar em sexto. Mas o Mirassol não passa a gente por causa do número de vitórias, mesmo se ganhasse do Botafogo, não vai ter esse jogo. O Atlético Mineiro também não pode passar a gente por número de vitórias também, vai jogar contra o Internacional. O Ceará, ele tem um jogo atrasado contra o Botafogo. E aí você pode falar, eles poderiam ir a 18 e depois ir a 21, né? Mas o jogo atrasado depois deles vai ser contra a gente, então não vai dar pra ultrapassar. Então a gente tá garantido
no G6, cara, muito importante, tá? Muito importante estar garantido no G6 nesse momento. É um momento do Campeonato Brasileiro chegando ao seu primeiro terço ali do campeonato, e a volta vai ser crucial. A volta vai ser, assim, definidora para saber se o Fluminense vai jogar o Campeonato Brasileiro para ser campeão, para estar na Libertadores, vai jogar... Porque, assim, as primeiras 11 rodadas, o Fluminense... Os jogos fora de casa foram momentos dos clubes um pouco mais complicados. A gente pegou o Juventude no Z4, o Atlético Mineiro em momento complicado, o Botafogo quase demitindo o treinador. A gente demitiu o treinador jogando fora de casa do Corinthians. A gente agora venceu o Internacional, que tá também num momento complicado do Brasileirão. Lá na primeira rodada, o Fortaleza estava num momento complicado pra caramba também, porque o nosso estava mais. Então, assim, a gente pegou uma primeira tabela, uma parte de 11 rodadas, que aí, de fato, acho que a nossa tabela teve as suas vantagens, tá? Teve mérito da gente vencer. Só que quando voltar do Mundial, olha a tabelinha que o Fluminense tem. Mirassol fora de casa. É um time que tá pontuando bastante dentro de casa. Mas beleza, não é um bicho-papão. Só que a sequência é o Cruzeiro, que tá disputando o título no Maracanã na quarta-feira. No final de semana tem um Fla-Flu. Aí na outra quarta-feira tem o Palmeiras no Maracanã. E no final de semana tem o São Paulo fora de casa. E depois fecha com Grêmio e Bahia. Mas a sequência da 14ª, quinta. Vou botar a 13ª também. O Mirassol fora de casa é sim um time que a gente tem que parar pra prestar atenção ali. A sequência de 13ª, quarta, quinta, sexta rodadas é uma sequência crucial pra gente saber as pretensões do Fluminense. Pode ser aquele negócio. Vai disputar o título, é no máximo pré-Libertadores, porque nesse meio tempo aí vai ser uma sequência de jogos, não vai estar tendo jogos de Copa do Brasil e etc. Isso acho que talvez entre o jogo do São Paulo ali já tenha Copa do Brasil, ou Sul-Americana ali, na verdade, acho que tem Sul-Americana depois do jogo de São Paulo, das oitavas. Ou talvez nada, então talvez o Fluminense ganhe 2, perca 2 e fica nesse bambolê ali na parte de cima, focando nas Copas. O que você acha que o Fluminense deveria investir agora? Deveria focar nesses jogos? Poupar numa Sul-Americana? Não, força total e vamos embora, até porque vai ter tempo pra treinar logo depois do Mundial. Não sei, porque eu sei que eu tô muito feliz. O Fluminense venceu e, sim, fez mais pontos do que eu esperava. Essa parte aqui é muito importante, tá? Porque eu fiz, vocês vão se lembrar, uma classificação planejada do Fluminense para essa primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. E eu pensava em ir para Libertadores. Falava, olha, quem quer ir para Libertadores tem que fazer isso daqui. E o que é ir para Libertadores? Tá no G6. Eu não tava pensando em título. Vou botar aí na tela, olha só. Tem um planejamento inicial, que era o de Libertadores, que era para fazer 17 pontos. A gente fez 20. Tá acima, tá? A gente foi buscar a vitória contra o Inter, que é o que tava fora da curva. Vocês veem aqui, ó, que era derrota contra o Corinthians, aí, mas enfim, a gente conseguiu venceu, acabou empatando com vitória, acabou perdendo ponto aqui, mas ó, a vitória contra o Inter fez a diferença, fomos buscar 20 pontos. Esse planejamento revisado foi num momento de delírio em que eu cogitei a gente ser campeão. E aí, enfim, sendo campeão, eu aceitava perder pro Internacional no Beira-Rio, não aceitava empatar com o Juventude, no final das contas, a gente bateu 20 pontos e o planejamento para ser campeão era de 21. Então, esse momento, esse é o cenário. A gente tá num Campeonato Brasileiro onde a gente sim olha para cima. Depois eu vou fazer um pós-mundial, vou fazer um recorte até a data FIFA seguinte, que eu acho que é mais ou menos essas rodadas aqui. São umas 12 rodadas por ali. E aí eu faço pra gente ter uma noção do Brasileirão que a gente disputa. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.